that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre as, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da VerdeMed. A VerdeMed é uma empresa farmacêutica especializada no desenvolvimento, na fabricação e na distribuição de produtos de cannabis medicinal. A empresa opera em vários países da América Latina e tem como objetivo fornecer aos pacientes tratamentos à base de cannabis de alta qualidade, seguros e eficazes para várias condições médicas. A VerdeMed trabalha com profissionais de saúde, pacientes e autoridades reguladoras para garantir o cumprimento das leis e dos regulamentos locais. Além disso, fomenta o avanço da compreensão e da aceitação da cannabis medicinal como uma opção terapêutica viável. Para saber mais, acesse verdemed.com. Oi, estamos de volta a mais um episódio da primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, que aborda o empreendedorismo em cannabis para deixar você prontinho para empreender ou pelo menos um pouco mais bem informado. Uma das frentes fundamentais quando falamos sobre a cannabis como uma causa é a frente jurídica, afinal, entender o que pode, o que não pode, até onde podemos ir ou o que é permitido fazer não é tarefa fácil. Por isso, o trabalho de tantos advogados que atuam nesse mercado é de plena importância. Meu convidado de hoje é o advogado e diretor da Associação Nacional do Cânhamo, uma entidade que reúne empresas interessadas em trabalhar com o cânhamo industrial. Rafael Arcuri, seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui. Fica esse agradecimento para todo mundo, inclusive vocês que estão aqui fazendo esse tema cada vez mais divulgado e cada vez mais conhecido pelo público. Obrigadíssimo, pessoal. A gente que agradece, Rafa, pelo seu tempo e disponibilidade. A gente tá louco para conversar com você. Bom, como de costume por aqui, por favor, apresente-se com as suas próprias palavras. Quem é o Rafael Arcuri? Pessoal, eu sou advogado, estou fazendo meu doutorado em Direito Regulatório, eu tenho um mestrado também na área, eu já advogo nessa área já há algum tempo, advoguei já em Direito Empresarial, quando eu era mais novo eu morei fora, fiquei um tempo no Uruguai, fiquei um tempo no Canadá, eu sou mineiro de Juiz de Fora, né, quase que um litoral de Minas Gerais, mas morei em BH também, e já estou em Brasília pela segunda vez desde 2008. Sempre tive muito interesse por áreas do direito relacionadas à tecnologia, mas não tecnologia necessariamente de softwares, hardwares, etc., mas uma tecnologia biológica para mim sempre foi muito interessante, que hoje o pessoal chama de Life Sciences, na época não tinha nome, mas sempre gostei muito e estou aqui agora trabalhando com cânhamo já tem 2 anos e meio. Uau! Quanta coisa que eu não sabia. Primeiro, essa passagem, e que curioso, né? No Uruguai e no Canadá, justamente mercados hoje legalizados. Só que aí você disse que desde 2008 tá em Brasília, ou seja, que você morou nesses lugares antes do processo de legalização, é isso? Pois é, pro Uruguai eu fui quando eu era criança ainda, adolescente. Eu morei dos 12 aos 15 anos lá. Não vou entregar minha idade. E aí eu tava lá, mas eu fui com a família. Meu pai assumiu um cargo na Secretaria do Mercosul. E aí a gente ficou lá e foi uma experiência bem interessante. O Uruguai é um país bem interessante. A experiência mostra que eles não são tão progressistas quanto as políticas públicas que eles exportam para o resto do mundo.
mas eles são um país, sim, bem racional e bem culto, uma população bem culta. E lá na época, você já tinha um uso muito tolerado da cannabis, né? Se não era legalizado ainda, a legalização foi em 2013, mas já era uma coisa super do cotidiano deles, era tratado de uma forma bem racional. E no Canadá também, eu fui para o Canadá em 2007, que também não era legalizado, o cânhamo já era. Mas já era permissivo. Já era muito permissivo, muito, porque você não tinha, você já tinha como se fossem umas head shops em downtown de Vancouver, que eram super toleradas, já vendiam todos os apetrechos, vamos dizer assim, parafernália, que é o termo técnico, e aí o consumo já era bem grande, e os canadenses viam isso muito como uma forma de lidar com outras drogas mais pesadas, né? Eles tinham também lá uma experiência interessante de dar abrigos para os moradores de rua e já ter um uso tolerado mais dessas drogas lá. Então a cannabis entrava nessa lógica, eu acho que um pouco de redução de danos já. E aí você disse que o cânhamo lá já estava liberado nessa época. Explica pra gente um pouquinho, assim, rapidamente, qual a diferença do cânhamo pra cannabis que a gente conhece? Ótimo, essa pergunta é sempre boa da gente deixar claro, porque assim, esses vocabulários ainda são muito polissêmicos, porque eles dependem muito da regulação do estado sobre o qual você está falando disso. Então, de uma forma geral, você tem a cannabis como um gênerozão de plantas, e aí você tem aí duas principais plantas, né, que a gente usa pelo menos num ponto de vista regulatório. Eu não estou falando aqui no ponto de vista botânico, eu não estou falando no ponto de vista taxonômico, porque o pessoal sempre implica com isso. Perfeito. E aí, de um ponto de vista regulatório, você tem cânhamo e maconha dentro do gênero cannabis. E por que você tem isso? Porque os estados precisavam de uma forma de regular essas coisas de um jeito diferente, né? Você não pode tratar uma planta não psicotrópica como uma planta psicotrópica. Então, eles acharam uma solução de fazer essa cisão. Então, a maioria dos estados ao redor do mundo regula a cannabis dessa forma. Ou seja, o cânhamo é cannabis sativa lineu com até uma quantidade X de THC. Geralmente, essa quantidade, eu acho que todos os exemplos que eu conheço são de esse limite de THC, ele fica abaixo do limiar psicotrópico, ou seja, você vai poder fumar o tanto de cânhamo que você quiser, que você não vai ficar doidão. E acima disso, aí às vezes, chamado de maconha. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam esse vocabulário tecnicamente, marijuana, para descrever a cannabis com um teor de THC que excede 0,3% do peso seco da planta. Só que aí vai variar de país. O Paraguai, por exemplo, é 0,5%. A Argentina, se eu não me engano, e o Uruguai estão com 1%. Então você tem diferentes níveis. República Tcheca também. Pois é, República Tcheca. Eu acho que a Itália tem um limiar alto, que eu acho que é de 0,7%, não tenho certeza. Mas aí esses limites vão variando de país para país. Então é importante a gente ter essa consciência de que a polissemia desse termo, ele tem vários significados, né? Então, o termo jurídico é esse, porque sempre que a gente posta isso na associação, vem alguém de uma forma um pouco não delicada, fala, não, mas veja bem, porque o critério botânico não é esse, vocês estão falando besteira e tal. E aí sempre lembrar que quando a gente fala, a gente está falando do termo jurídico aqui, que não exclui as outras discussões, claro. Claro, isso tá virando uma discussão, assim, sempre que eu publico alguma coisa e aí falo de cannabis medicinal, as pessoas, tem gente vindo falar, não, mas cannabis medicinal não existe. Tá bom, gente, eu sei, mas assim, a gente precisa começar de alguma maneira e precisa explicar isso de uma forma inteligível e é assim, é o que tem pra hoje, né? Mas cabem todas essas problematizações também. Rafa, e aí hoje você por que eu perguntei do cânhamo? Porque você trabalha especificamente com essa variedade, né? Então, hoje você é diretor da Associação Nacional do Cânhamo Industrial. E aí eu queria saber, queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre como ela atua, a ANC atua, e com qual objetivo ela nasceu. Ah, perfeito. A ANC, ela surge um pouco até da minha experiência profissional como advogado, que eu advogava muito para não só esses mercados regulados do agronegócio, mas para associações.
E aí a gente via muito de perto como que era a atuação desses mercados regulados do agronegócio. E aí todos os setores, né, relevantes da economia, eles têm associações que fazem essa representação dos associados e da indústria como um todo, de diferentes formas, né, que é o Helgov. E acho que a gente tem que parar, perder o estigma e perder a besteira de não chamar isso de lobby, é lobby. E aí você tem diferentes formas de fazer esse lobby. A forma mais tradicional com esses mercados regulados é você unir uma segurança no argumento técnico sobre o tema que você está tratando. Então, no nosso caso, é o cânhamo industrial, mas poderia ser leite, poderia ser bovinos, poderia ser café, poderia ser qualquer coisa, junto com uma atuação perante, seja as agências reguladoras, seja o Congresso Nacional e todas as outras esferas também relevantes que a gente tem, eventualmente ações judiciais, que as associações têm legitimidade para propor ações coerentes com a área de atuação dela, e a ANC trabalha um pouco com isso, a ANC faz isso. Então, ela é uma associação de atuação como as outras de mercados mais maduros. Só que a gente sabe que o nosso mercado no país ainda não é tão maduro assim. A gente precisa ter um volume de capital ainda para a gente ter um trabalho da forma como é feito para a soja, para esses outros mercados. Então, o que a gente faz hoje na associação é isso. A gente tenta abrir mais o mercado do cânhamo no país. A gente funciona também um pouco como um think tank, produzindo informações. A gente está para lançar 2 e-books agora, um sobre ESG cânhamo, outro sobre têxtil e cânhamo. A gente produz vários artigos que a gente tenta publicar nessas mídias relevantes, seja Estadão, Folha, que a gente tem artigo publicado, mas muito no Jota, no Conjur também, para tentar fazer a sociedade entender um pouco o que é esse mercado, quais são as demandas desse mercado, e influenciar no processo de tomada de decisão dos reguladores e dos legisladores. E você lá é diretor ou também fundador? Eu sou cofundador, e eu sou idealizador, e eu sou diretor executivo. Na verdade, agora a gente está fazendo uma transição, que a gente teve uma mudança nos cargos, eu estou virando presidente agora. E me surpreende muito, assim, que tão jovem você já esteja tão profundamente envolvido com a causa da cannabis e seja uma figura agregadora, né, dentro desse cenário que pede a regulação do cânhamo no Brasil. Como é que você foi parar na cannabis? Como é que ela entrou na sua vida? Primeiro, muito obrigado por falar tão jovem, porque as entradas discordam um pouco disso, mas eu já trabalhava com esse mercado. E aí a gente foi vendo lá em 2019 que estavam tendo algumas mudanças significativas, né? Em 2019 a gente viu as primeiras levas de autorizações e produções e cultivos do Farm Bill dos Estados Unidos, que foi a norma em 2018 que legalizou a nível federal a cannabis nos Estados Unidos. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Que cannabis a nível federal nos Estados Unidos é legalizada por meio do Farm Bill, que é a norma que permite cultivo e exploração do cânhamo. E aí até por isso que você falou, assim, gente, não existe cannabis medicinal, existe uma diferença de vocabulários e tal, e a gente precisa lidar com esses vocabulários, mas na hora que a gente está tendo uma discussão mais técnica, é isso, cannabis é legalizada a nível federal nos Estados Unidos. E quem legalizou foi o Donald Trump, que era um governo muito conservador, e quem fez o lobby disso, a gente pode falar mais profundamente disso depois, foi o Mitch McConnell, puxado pelos estados do sul dos Estados Unidos. E aí, o que a gente viu os caras já estão legalizando lá, esse é um governo conservador. A gente está aqui no Brasil com um governo conservador que tem uma pauta forte do agro. Aí, em 2019, teve a RDC 327, que legalizou no Brasil a venda de produtos de cannabis nas farmácias. Aí, quase saiu uma RDC também que ia regulamentar cultivo em território nacional. Aí a gente foi vendo umas movimentações. Aí teve o caso da Terra Viva também, que ganhou uma liminar para cultivo em território nacional. E a gente viu os números. E eles ficaram um ano, né? Eles ficaram com essa autorização por um ano, mais ou menos. Acho que eles ficaram uns 6-4 meses com a liminar válida. Acho que foi. Mas assim, não tenho 100% de certeza, mas eu acho que foi um pouco menos de um ano. E aí. Mas já foi, assim, suficiente para fazer um barulho, assim,
imenso no mercado, isso gerou várias ramificações. Todo mundo queria. Exato. E aí a gente falou, olha, cara, a gente já faz isso para outros mercados, mas não tem ninguém falando de cânhamo especificamente, que seria estrategicamente a forma mais fácil de legalizar a cannabis a nível federal no Brasil. Que, aliás, a cannabis só seria regulamentada a nível federal no Brasil, porque é muito difícil ter normas de competência estadual, enfim. Mas aí a gente falou, cara, vamos fazer uma associação assim. Aí foi um processo de convencimento interno lá no escritório onde eu estava, mas a gente criou a associação. Mas pera, a cannabis entrou na sua vida, imagino que muito antes disso. Isso foi assim, uma oportunidade de negócio que você observou e falou, não, agora é a hora. Mas a cannabis já era importante na sua vida ou foi só aí que realmente você olhou pra causa, olhou pro que estava acontecendo e falou, não, vou com a cannabis aqui porque Cara, é o momento? Não, fazia zero parte da minha vida. Assim, tinha tido contato no Uruguai, tinha tido contato no Canadá, mas era uma coisa, assim, completamente paralela ao meu cotidiano, à minha vida. Eu estudava muito pouco sobre o tema, mas eu sempre achei muito interessante esses mercados biológicos, vamos dizer assim. E achei que isso tinha no cânhamo, cara, toda uma representação que não estava sendo feita no Brasil. A pauta da cannabis medicinal estava super avançada, já tinha tanto a marcha da maconha, como a articulação das mães, como a indústria farmacêutica entrando no medicinal e tal. Ninguém falava absolutamente nada de cânhamo. Isso para mim foi um erro estratégico muito grande que poderia ter sido feito anos atrás, até por uma questão de vocabulário, sem ter que usar o vocabulário cannabis, não ter que usar o vocabulário maconha, não ter que usar o vocabulário nem medicinal, que já tem uma conotação de uma coisa um pouco mais delicada, e a gente começar a falar de uma coisa. Já teríamos avançado. Sem dúvida nenhuma, Na minha opinião, se a gente tivesse ido para um lado mais careta, trazido o agronegócio primeiro para o nosso lado, começado a articular de uma forma mais tradicional, né, feito esse dever de casa que a gente pode fazer sempre no Congresso, nas agências reguladoras e tal, isso já tinha passado. E eu ficava vendo, cara, assim, você tem indústrias muito mais que levam muito mais porrada da mídia e tal, e que estão aí trabalhando super bem, que são muito mais complicadas do que o cânhamo, e ninguém estava fazendo isso. Então, assim, até brinco com o Emílio Figueiredo, a gente conversa bastante e tal, fico brincando que eu sou o tecnocrata da cannabis, porque eu entrei nessa muito de fora, mas a gente está fazendo nosso dever de casa desde o começo, né? A gente está fazendo uma atuação com responsabilidade e eu acho que a gente está sendo um foco de atuação diferente do resto do pessoal. E aí, nesse momento, você estava, então, num escritório de advocacia? Ou você estava em outro... Enfim, você estava sozinho em casa pensando a respeito? Ou isso foi com um grupo de pessoas também analisando as possibilidades do cânhamo? Isso, eu estava no escritório e aí a gente já trabalhava com esses mercados e aí surgiu essa oportunidade de a gente criar uma associação, que aí a gente representaria faria essa articulação desse mercado de uma forma muito mais, pelo menos, coerente do que estava sendo feito, né? É importante ressaltar também a Laira do Lourenço, que eu esqueci de falar. A Laira foi fundamental para a gente ter uma hipótese de atuação na ANC, porque foi mais ou menos a época de lançamento da Laira, que é a Associação Latino-Americana. Só lembrando isso. Associação Latino-Americana do Cânhamo Industrial. Lourenço é o presidente, idealizador. E aí... Brasileiríssimo. Que hoje está morando... Ele tá em São Paulo, mas ele é responsável pelo cultivo do Paraguai. Exatamente. E aí, a Laira foi uma hipótese. Falou, se já tem uma associação latino-americana fazendo isso, vamos ter uma atuação aqui. A gente já está em Brasília, isso é importante lembrar, que a gente fica em Brasília. E aí, a gente atuando aqui em Brasília, a gente tem a possibilidade de fazer essa articulação de uma forma muito mais direta. Inclusive falei com o Lourenço lá no começo, a gente trocou bastante ideia e trocamos até hoje. E aí fizemos a ANC um pouco dessa vontade de fazer uma atuação que não estava sendo feita. No começo a ANC ia ser muito mais um think tank mesmo. Ela ia ser assim, tentar influenciar o processo de tomada de decisão por meio de produção de conhecimento. Até porque a gente achou que a gente quase não ia ter associado no começo, ia ter assim, um mais aventureiro ou outro,
Mas deu certo. Logo de cara a gente já viu que tinha um mercado latente aí bem, bem interessante. Então a gente sempre fala, né, da importância do trabalho de advocacy, como ele é necessário para que a pauta da cannabis evolua, e assim como outras pautas também. E hoje, se eu quiser trabalhar com advocacy pela cannabis, qual que é o caminho? Aliás, já explica pra gente como é feito o trabalho do advocacy para quem não tá familiarizado com o tema? Tá, assim, só fazendo... Agora, esse é um tema que eu sou um pouquinho ativista, vamos dizer assim, que é isso, é chamar de lobby mesmo. Eu acho que advocacy é uma palavra até mais... distancia um pouco do público, apesar de lobby também não ser uma palavra portuguesa, mas distancia um pouco o público da ideia do que é. Relações governamentais também é um sinônimo. É pra não dar medo também, né? Isso. Porque lobby a gente fica com aquela coisa, assim, Isso. lobby, coisa... Então o que? Lobby do bem. Como que a gente pode falar isso? Cara, lobby é uma ferramenta, lobby é uma forma de atuação. Lobby é assim, do mesmo jeito que o martelo serve para pregar um prego, o martelo pode servir para machucar uma pessoa. E aí não é a culpa do martelo. Não, foi Marcelo duas vezes, que é o nosso Helgov. O nosso Helgov chama Marcelo. Pode explicar. E aí, mas é isso, assim, é um processo, assim, não quero fazer uma definição muito taxativa, até porque você tem conceitos de informação aí, mas são formas de alterar o processo de tomada de decisão dos stakeholders que realmente têm essa prerrogativa, né? Geralmente são os reguladores, os parlamentares. Então a gente vê Helgov de diferentes polos no espectro econômico e para diferentes fins. Então, se eu quero aumentar a transferência de renda direta para pessoas carentes, eu posso contratar associações que já cuidam especificamente desse tema para ir conversar com os parlamentares e falar, olha, isso é importante por XYZ motivos, a gente precisa disso, etc. Se eu quero redução ou aumento de imposto em determinadas áreas, se eu faço a mesma coisa, se faz um trabalho técnico, leva os números, conversa com as pessoas, explica por que essa é uma pauta importante e tal. E isso é muito do nosso trabalho. A gente vai no Congresso, a gente conversa com parlamentares de extrema-direita até parlamentares de ultra-esquerda. Então, e todo mundo no meio. E o objetivo é a gente dialogar um pouco com todos esses espectros, mas uma hipótese inicial da ANC é que o agro estava sendo deixado de fora da discussão, principalmente porque o lobby que estava sendo feito no Brasil, que culminou na RDC 327, nas outras normas, que, de novo, lobby não é pejorativo, ele era um lobby para regular o uso medicinal. Farmacêutica. E aí, só que o volume de área cultivada que você precisa ter para suprir a demanda nacional de cannabis medicinal é muito pequeno. CBD, THC e outros canabinoides, você planta, isso é até um dado do Lourenço também, uma estimativa, assim, um chute que ele dá, você fala, você plantar 1.000 hectares de cannabis com fins medicinais, hoje em dia com a alta produtividade que ela tem, você vai suprir o mercado nacional e pronto, acabou. Só que 1.000 hectares para o agro não é nada. E é diferente do cânhamo. Cânhamo para semente, cânhamo para fibra, você vai precisar de muitos 1.000 hectares para ser competitivo. Você vai precisar, a China, por exemplo, tem 400.000 hectares, produz muito para o mercado de sementes, para o mercado de fibras. E aí a gente entra numa discussão do agro mesmo. Então o agro não estava fora só porque é um tema polêmico. O agro estava fora também porque realmente não era uma pauta deles, era uma pauta da indústria farmacêutica e das pessoas que iam ter esse acesso. Então, o nosso objetivo um pouco é trabalhar esse outro lado. Mas aí hoje, se eu sou, assim, primeiro eu tenho que estar em Brasília, né, pelo que eu entendi, porque o lobby é muito feito ali. E aí, se eu quero trabalhar com isso, por onde eu começo? Você tem diferentes formas. Você pode trabalhar de outros lugares do país também, nada impede. O Bruno Pegoraro, por exemplo, fez muito Helgov em São Paulo, ajudou muito no processo de articulação da frente parlamentar da cannabis medicinal e do cânhamo industrial na Lesp, sempre participou muito desses mercados, então você pode fazer isso de outros lugares, sim, mas em Brasília ficam as agências reguladoras, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e o Congresso. Então, para começar a trabalhar nesse mercado, cara, você tem que definir um objetivo, e definido esse objetivo, você cria uma estratégia para concluir esse objetivo.
Então, o meu objetivo na ANC é aumentar, expandir as possibilidades de comercialização do cânhamo industrial, seja cultivo, sejam outros usos. Como que eu posso fazer isso? Uma forma de fazer isso é você entrar com processos administrativos, por exemplo, nas agências reguladoras, pedindo a regulação e demonstrando a viabilidade da regulação de determinado produto, por exemplo. Aí você pode também achar que para fazer isso o relevante é um projeto de lei ser aprovado no parlamento. Você vai, ou você apoia um projeto de lei que já existe, ou você cria um projeto de lei, encontra um parlamentar disposto a apresentar esse projeto de lei, convence ele e começa a fazer um trabalho de convencimento dos outros parlamentares. É uma coisa um pouco... E para isso precisa de dado. Muito dado, né? Tem que reunir dados, chegar lá com argumentos factíveis, com dados, com exemplos de outros lugares, não é isso? Com certeza. Kaya Mind é um dos grandes agentes de mudança do cenário político brasileiro, do cenário regulatório brasileiro, exatamente porque eles são a principal fonte de dados do mercado nacional. Então, a gente sempre usa o material deles, a gente várias vezes imprime os relatórios deles e entrega para os parlamentares, ou então faz uma síntesezinha e entrega um PowerPoint reduzido. Enfim, é condição necessária para esse mercado, mas não é suficiente. Para fazer RegGov, mas não é suficiente, né? A gente precisa desse cara a cara, essa conversa e essa atuação mais de perto aí para realmente convencer as pessoas. Boa. E Rafa, como esse aqui é um podcast sobre empreendedorismo em cannabis, quero te perguntar então quais serão as oportunidades para empreender no cânhamo, uma área tão vasta, né, que envolve plástico, alimentos, construção civil, indústria têxtil, quando o PL 399, enfim, for aprovado? Eu aposto muito na indústria de alimentos. Eu acho que o cânhamo, as características da semente de cânhamo, elas tornam o cânhamo, né, muito coringa, né, vamos dizer assim, porque não só ele é rentável como ingrediente de alimentos, mas ele se encaixa numa solução para vários problemas. Por exemplo, a gente tem problemas não, né, vamos dizer tendências. Que a gente tem um aumento muito grande do consumo de alimentos veganos. Aí a gente tem, dentro desse mercado, a gente tem necessidade de produtos com proteína de qualidade. E aí a gente tem, dentro também de uma tendência macro, são produtos sustentáveis. A gente tem pessoas preocupadas com, enfim, agricultura familiar, etc. O cânhamo ele vem como uma solução para vários desses problemas. A proteína do cânhamo é uma das poucas proteínas vegetais que tem os 9 aminoácidos essenciais. Ou seja, você não precisa misturar ervilha com arroz, com não sei o que, para fazer um suplemento vegano para quem tem uma dieta vegana e quer fazer suplementação. A semente, se ela for consumida in natura, ela tem mais de 1/3 dela é só proteína, aí ela tem um outro terço que é de... Ácidos graxos. Isso, ômegas 3, 6. Então ela é uma excelente fonte de gordura, um alimento muito equilibrado. E aí a gente tem, assim, um mercado que está só crescendo e a perspectiva é que ele só cresça. Então, a gente trabalhar, uma vez legalizado o mercado, eu acho que, óbvio, os canabinoides, se a gente tiver uma legalização parecida com a que foi feita nos Estados Unidos, os canabinoides vão ser, a princípio, o uso mais rentável, principalmente CBD, que aí entra na lógica da alimentação também, inclui nisso e tal. Fumar as flores de CBD também é um substituto para o cigarro. Enfim, você tem várias coisas que são interessantes e mais rentáveis, mas dentro do cânhamo, vamos dizer assim, estritamente falando, sem ser um cânhamo voltado para canabinoides, eu acho que os alimentos são uma opção bem interessante e o mercado de alimentos brasileiro é muito dinâmico, muito forte e você consegue incluir em várias coisas. E além disso, eu acho que cosméticos também. Os cosméticos, sejam com canabinoides, seja com... Isso que eu ia te perguntar. Com o azeite da semente,
A gente tem várias coisas que a gente consegue fazer com isso e a gente é um dos maiores mercados consumidores desse tipo de produto também. O que o PL 399 fala pro cânhamo, especificamente? Assim, qual vai ser o pulo do gato pro cânhamo? Ele vai permitir o cultivo em território nacional e a comercialização desses produtos que hoje a gente não consegue acessar, é isso? Isso, é basicamente isso. Ele faz uma regulamentação bem geral e ele permite esses outros usos que hoje ainda são proibidos, né? Porque a gente tem que lembrar também que cultivo é muito importante, mas o cultivo não é condição necessária para a existência de mercados que dependem de commodities. A gente importa, Eduarda Bastian, que é do nosso comitê de têxtil, me falou isso, e eu não fazia ideia, o Brasil praticamente não produz linho. Então, as roupas de linho que a gente compra no país são importadas, e não existe proibição de produção de linho no Brasil. E aí, o que a gente faz não vale a pena produzir, porque você tem um país que consegue fazer uma produção mais rentável, né, mais eficiente na produção, consegue vender a um preço baixo, então a gente importa e faz as roupas aqui. Então, a mesma lógica pode ser aplicada para esses outros produtos de cânhamo. Então, você pode importar semente, você pode importar flor, você pode importar um monte de coisa, sem ter um aumento tão grande do preço. Do mesmo jeito que a gente importa trigo da Argentina, a gente importa um monte de coisa, a gente poderia fazer isso com cânhamo. Mas é importante a gente trazer para território nacional, ainda que não seja estritamente muito mais barato você fazer uma produção interna, mas que pode ser eventualmente, se a gente colocar em Embrapa para criar uma genética específica, etc., a gente não está jogando o dinheiro para outro país, né? A gente está mantendo e gerando empregos aqui dentro. Eu fico, assim, impressionada, né? Que o cânhamo, justamente, é uma matéria-prima inofensiva, que não dá barato, que, aliás, muito longe disso, seja entendido no Brasil ainda com essa restrição absurda, né? Hoje em dia, a gente não pode usar o cânhamo. Não sei, no têxtil ainda tem alguma marca que usa, mas como é que pode ser assim, né? Hoje no Brasil o cânhamo é visto como se fosse o THC ou não chega tanto. Como é que você pontuaria ele, colocaria ele de um ponto de vista regulatório? Cara, essa é a principal questão do cânhamo hoje no Brasil, porque a gente tem uma proibição geral para cannabis, que afeta tanto a planta, a comercialização, a importação, manipulação da planta, como as substâncias derivadas da planta. Que aí entra qualquer coisa praticamente derivada da planta, sejam os canabinoides, sejam outras coisas. A gente já teve essa discussão, em tese é um vocabulário muito grande, que abarcaria outros usos, mas o texto acaba ficando de fora porque não está dentro do escopo regulatório da Anvisa, né? Essa norma é uma norma da Anvisa. Então a gente tem um cenário, uma zona cinzenta aí do que pode e o que não pode ser feito com cânhamo a partir dessa proibição geral, que é essa proibição para cannabis, etc. Então, a gente tem todas essas possibilidades de trabalhar, por exemplo, bioplástico, hempcrete, um monte de coisa, mas que também não é só essa zona cinzenta que faz com que a gente não trabalhe com isso no país. Tem a questão do preço também. A gente está com um dólar muito alto, que é ótimo para exportar, mas é péssimo para importar as coisas. Então, quando a gente vai importar esses outros materiais, não é que você não pode importar. Pelo menos a minha visão jurídica é que você pode importar sim, porque eles não são produtos que estão dentro da competência regulatória da Anvisa, não estão dentro da competência regulatória da Anvisa, não incide a regra da... Mas o preço... Só que o preço fica muito caro. Aí você vai importar alguma coisa que é para ter um ganho de escala. Por exemplo, imagina você importar hempcrete para fazer um prédio, para fazer uma casa. Você vai importar um volume grande de uma coisa que já é cara, e aí você tem N benefícios, mas fica muito caro. Então, as pessoas todas com quem eu conversei, os nossos associados, quando a gente vai fazer isso, o preço é realmente uma questão muito significativa. Então, hoje, o que você diria para uma pessoa que está a fim de empreender com cânhamo no Brasil? É melhor esperar? Já tem como iniciar de alguma forma? Obviamente que imagino que você também vai sugerir que essa pessoa se associe à ANC, mas dá uma dica aí do que a pessoa que quer trabalhar com cânhamo hoje pode fazer no Brasil. Reforço aí o que a Anitta falou, pessoal, façam parte da ANC, a gente ajuda vocês aí com um monte de coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que pela simplicidade seria o têxtil, mas
eu não faria, por exemplo, hoje, produtos simples de baixo valor agregado com têxtil, né? Você tem que pensar um pouco o que você vai fazer. Você vai fazer uma camiseta, cara, a não ser que você seja a Osklen, a Reserva ou uma outra marca dessas, você não vai conseguir vender a sua camiseta por 300, 400 reais. Então... E custa tanto assim? Não, só que se você não tem uma escala muito grande para importação, esses custos fixos da importação, você achar o produto, negociar com o fornecedor, contratar uma consultoria aduaneira para te ajudar, o volume que você vai comprar. Porque se você comprar só um pouco, aí sim fica muito caro, como qualquer commodity, como qualquer produto, enfim, vendido em larga escala. Se você comprar mais, se você fizer um consórcio com vários produtores, por exemplo, comprar, fica bem mais barato, bem mais simples. Mas se você vai fazer alguma coisa, a gente fez uns testes, já não fica tão caro, não fica tão mais caro do que uma camiseta normal, mas a gente está no mercado de crise, então a gente não tem pouco dinheiro, pouca liquidez no mercado. Então, se você vai vender um produto que a pessoa consegue comprar um produto análogo mais barato, ela vai querer o mais barato. E aí um erro muito grande que as pessoas no mercado de cannabis ficam achando é que, não, meu produto de cannabis é mais caro, mas ele tem todas essas outras qualidades que o seu produto não tem. E aí por isso ele vai vender mais. Isso não acontece. As pessoas querem primeiro o preço é a condição necessária. E aí depois elas vão ver quais são as características do seu produto que diferenciam ele de um outro produto. Aí o claim entra. Mas se ele fizer sentido dentro de uma lógica econômica de mercado normal. Então seria associar com outras pessoas com o mesmo interesse de mercado para tentar baratear isso. Isso, e trabalhar com alguma coisa de têxtil, porque eu acho que é o mais simples hoje. Você poderia trabalhar, por exemplo, também com concreto de cânhamo. Se você achar uma forma de importar e fazer isso ser rentável no Brasil e tiver um projeto bem focado em sustentabilidade, isso pode fazer muito sentido também. Agora, isso tem que costurar bem como que você vai fazer, aonde você vai fazer, qual o objetivo. Por exemplo, você vai fazer uma casa para uma pessoa física, talvez não seja tão interessante. Você vai fazer uma atividade, um estabelecimento de um lugar que já lide com questões de sustentabilidade, que a sustentabilidade seja um ponto focal para isso. Aí pode ser mais interessante você trabalhar com o hempcrete. Entendi, perfeito, Rafa. Adorei aqui o papo. A gente já vai se encaminhando para o final, para o momento dos quadros, que é um momento mais lúdico. Você topa aí com a gente fazer essa brincadeira dos quadros, Rafa? Claro, com certeza. Vamos lá. Então bora. O primeiro deles é sobre a história de fracasso retumbante ou edificante da sua vida, assim, um fracasso que você se lembra até hoje, e se você aprendeu alguma coisa com ele, compartilha aqui com a gente também. Tem, essa é difícil, assim, pensar numa coisa dessa, porque são sempre coisas muito, né, que tem uma memória... Dói. Exatamente. Mas eu acho que, assim, o meu caso foi um cliente específico que eu tive vários anos atrás, que era uma época que eu advogava em consultivo empresarial também, e aí eu acabava pegando algumas demandas mais específicas dos clientes e tal, etc. E aí tinha um funcionário que estava dando muito problema, e um empresário que estava com muita dificuldade financeira, e esse funcionário, eles conseguiam tirar esse funcionário, precisava ser uma demissão por justa causa. E aí eu fiquei muitos meses atendendo ligação de madrugada, enfim, lidando com uma pessoa que estava muito, muito desesperada para resolver esse problema, e a gente não conseguia resolver esse problema, e eu acabei entrando cada vez mais dentro do caso,
para tentar ajudar essa pessoa. Eu comecei a lidar com as provas de uma forma muito próxima, que eu não precisaria fazer, eu precisaria receber as provas, e aí eu estava ajudando com problema de TI, eu estava ajudando com um monte de coisa, e aí isso foi me desgastando, e resumindo, a gente não conseguiu resolver o problema, acabou judicializando o caso, e isso foi um dano muito grande pro empresário. Não que tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer juridicamente a mais na época, mas foi um caso que me ajudou a crescer muito, até para entender os limites de onde eu deveria ir, de proximidade ao cliente. E foi uma falha conjunta, né? Assim, o cliente acabou se dando mal, eu fiquei mal pessoalmente e tal. Então foi uma coisa muito, muito desagradável e que me fez repensar muito a forma de atuação. E aprendeu a estabelecer esses limites, né? Entre o emocional, né? Não precisa se envolver tanto assim o tempo todo. Nossa, com certeza. Com certeza. Foi uma época muito tensa, muito ruim. Certeza que agora na cannabis você tá mais tranquilo, né? Porque precisa também, né? São muitos nãos e são muitas barreiras ali que eu acho que a gente precisa respirar ainda pra passar bem. Bom, o segundo quadro é você se coloca no lugar de um empreendedor hoje. E vamos brincar aqui, você falou já que faria em têxtil, mas vamos supor que você tem 120 mil reais hoje, como um empreendedor novo na área, que quer empreender com cannabis, preferencialmente com cânhamo. No que você colocaria esses 120 mil reais? Cara, 120 mil reais é um volume que não é muito pouco, mas também não dá pra... Porque se você for contar custos fixos, se eu for contar um monte de coisa que eu preciso ter para ter uma atividade física, né, uma loja, alguma coisa assim, aí ele dilui muito rápido. Eu acho que com esse valor, talvez eu entrasse no mercado de serviços e talvez alguma coisa educacional de um nicho um pouco mais específico. Já está o mercado saturado também, mas os mercados, porque o cânhamo hoje está realmente muito difícil. Então talvez eu fizesse algo mais relacionado a um curso específico, de um tema específico, alguma coisa que dê para fazer aqui no Brasil, e tentaria usar uma parte disso para divulgação, mas a gente sabe que não dá para fazer impulsionamento, né? Então uma verba disso boa seria, uma verba grande seria para estruturação de um curso, de um tema específico, e o resto para divulgação com essas estratégias que a gente sabe que dá para fazer. Um micro-influenciador, artes boas, conteúdo, né? Outras técnicas de inbound marketing. E aí eu acho que eu faria um curso de alguma coisa específica, porque isso tem interesse sim no país. E tentar achar um nicho com um retorno bom, né? Por exemplo, se eu fosse ensinar engenheiros voltados à sustentabilidade a trabalhar com produção de hempcrete, por exemplo. Isso pode ser uma coisa interessante, você consegue cobrar um pouco mais pelo curso, você não precisa vender tanto e você tem um custo inicial de produção e o resto é só divulgação. Então você tem uma possibilidade de escalabilidade alta. Olha a ideia de negócio grátis aí, Rafa, muito bom. Achei muito interessante. E agora, então, o quadro Cannabis Indica. A gente pede sugestões suas para começar uma pessoa pra gente seguir, da cannabis ou dos psicodélicos, pra gente seguir no LinkedIn. Sem dúvida, o Bob Hoban. O Bob Hoban é um advogado tradicional americano, mas que tá aí, tradicional assim, tá aí na cannabis há muito tempo, e é um pouco aquela figura que a gente tem menos no Brasil, que é um advogado muito voltado para as questões mercadológicas do negócio, né? No Brasil a gente tem um estatuto de ética da Ordem dos Advogados que limita um pouco esse sincretismo do papel do advogado, e lá não. Então o advogado ele tem muito essa função de fechar negócios também para o seu cliente. E o Bob Hoban é uma pessoa que já está aí há muito tempo, sabe muita coisa, já conversei umas 2 vezes com ele, muito simpático inclusive, e ele está sempre na ponta da lança do que está acontecendo no mercado, seja mercado propriamente dito, seja nas questões jurídicas envolvendo esse mercado.
Então, é bem interessante, vocês vão ficar bem atualizados seguindo ele. E sempre nos brinda com umas análises super perspicazes, né? Também curto. E seguindo no Cannabis Indica, então, agora uma dica de conteúdo. Pode ser filme, série, podcast, o que vier à cabeça. Então, Você Rebelde, eu vou indicar um artigo de jornal curtinho e simples, mas que foi um artigo que eu li lá no começo, e que, assim, não só ele... Eu tava até pegando hoje para ler ele de novo, ele lastreia muito do que eu acho que pode ser e que deve ser a articulação nesse mercado a partir do que foi feito nos Estados Unidos. Eu acho que, assim, a gente não tem uma dependência de caminho, óbvio, ou seja, não significa que porque aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer da mesma forma no Brasil, mas eu acho Aliás, que tomara que não. Mas eu acho que, assim, mostra um pouco que a gente tem que parar um pouco de pensar na cannabis só como uma pauta da esquerda para a esquerda e ficar excluindo os mercados e, enfim, pessoas que podem nos ajudar nisso. Então é um artigo da Olivia Pascal, do The Atlantic, que chama em inglês, né, o nome, mas Congresso finalmente consegue diferenciar cânhamo de maconha. E aí ela vai fazendo, traçando o caminho anterior ao Farm Bill de 2018, esse artigo é de agosto de 2018, e ela vai traçando esse caminho de articulação do Mitch McConnell, que era um senador republicano, como foi feito, quais foram os estados americanos que fizeram esse lobby, como que foi essa articulação dentro do Congresso, o que deu errado, o que deu certo. E eu acho que é uma grande aula de política pra gente entender como que a gente pode adaptar isso ao cenário regulatório brasileiro. Massa. E, bom, antes de dizer adeus, passa pra gente também onde a gente pode te encontrar. Você tá no Instagram, no LinkedIn, onde? Onde a gente te encontra? Pessoal, eu pessoalmente uso mais o LinkedIn, mas eu tô no Instagram, é Rafael Arcuri. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade de me achar. Eu tô também vou convidar vocês também para entrarem no site da NC, e as mídias da NC também, é só canhomonacional.com.br ou Canhoma NC no Instagram. E seguir a gente, pessoal, porque a gente está fazendo um trabalho que eu acho que foge um pouco daquele outro trabalho que está sendo feito com cannabis, que eu acho que é válido e tem que acontecer ao mesmo tempo que esse trabalho que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo uma coisa mais tradicional de Helgov e voltado mais para o cânhamo por causa dessas peculiaridades que eu falei. Então fica aí o convite para vocês acessarem lá. Super obrigada, Rafa. Foi ótimo trocar essa ideia contigo. Você sabe que eu sou sua fã. Obrigadíssimo, Anitta. Valeu demais. Eu sou completamente seu fã. Acho que as coisas que você publica aí são sempre referência pra gente. Você tem sempre furos excelentes. Opa, bora escrever coisas juntos também. Graças a você que ficou até o final, o Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da VerdeMed, da USA Hemp e da Biocase Brasil. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail pro cannabishoje@gmail.com e aproveita para seguir a gente no perfil lá no Instagram, que é @cannabishoje. É isso, pessoal. Até a semana que vem.